Muitas pessoas me fazem essas perguntas quando a gente vem aqui para o consultório para uma primeira consulta. É possível prever que vai ter uma crise? E aí a minha resposta, na verdade, vai ser às vezes sim, mas nem sempre. Tudo depende. Então, a epilepsia, vamos começar por aí, né? O que ela é? Ela é uma condição neurológica que causa crises epiléticas de forma recorrente. E essas crises, elas nada mais são do que descargas que acontecem de forma anormal em alguma parte do cérebro. E dessa forma, como depende de onde essa descarga está acontecendo, existe um estímulo cerebral daquela região. E dependendo dessa região, a gente pode sim ter alguns sintomas premonitórios que a gente chama de aura. É um nome, inclusive, que se usa, por exemplo, para enxaqueca. A aura da enxaqueca é um pouco parecido com a aura dos eventos epiléticos. No caso da epilepsia, a aura, ela já é a crise. Só que ela é uma crise que a gente percebe. A gente não perdeu ainda a consciência, não ficou fora do ar. Então, a gente consegue sentir que se aquele mesmo evento acontece de forma sequenciada e logo depois a gente tem um evento epilético ou convulsivo, a gente já começa a entender que ela pode ser o início da sua crise. E só para poder elucidar alguns exemplos, né? Então, assim, o que podem ser essas auras? Tem pessoas que ouvem alguma coisa, um zumbido, normalmente unilateral, um cheiro estranho, uma sensação de déjà vu, que é quando você tivesse vivido uma coisa que você nunca viveu, como se fosse uma saudade, um desconforto abdominal, alteração visual, alteração de comportamento. Tudo isso já pode ser o início de uma crise, a depender do local onde isso acontece no cérebro. Mas, mesmo que a gente tenha esse histórico de aura, ou em pessoas que não têm a aura, a gente não pode dizer que sempre vai acontecer dessa maneira, porque algumas crises elas podem acontecer sem aviso nenhum. Principalmente se são aquelas crises mais generalizadas ou as crises durante o sono. Então, mesmo que a gente tenha a sensação de que a gente vai ter uma crise e isso faça parte da sua crise, o tratamento ele tem que ser direcionado para tentar reduzir a frequência e a intensidade delas. Inclusive, falar para o seu neurologista se porventura você estiver tendo apenas as auras e não o resto da convulsão, porque elas também são crises, como a gente já está falando aqui, elas também fazem parte da sua eclipse. A gente pode também levar para um ponto do tipo, o que a gente pode fazer para prevenir que aquela crise aconteça, porque a gente já sabe que se a gente não fizer isso, vai ter uma crise. E a gente sabe de alguns fatores que podem aumentar a chance de ter crise, como, por exemplo, privação de sono, um estresse emocional, o uso de bebida alcoólica, pular a dose do remédio. Tudo isso pode exacerbar a sua chance de ter crise. Então, se a gente quer prevenir ou saber se vai ter uma crise ou não, a gente pode remediar não fazendo algum desses fatores estressantes quando possível. Então, apesar de nós termos, sim, eventos epiléticos que a gente vai sentir e ainda ter a percepção da consciência, muitas das vezes elas evoluem muito rápido para as crises que a gente chama de perda de consciência ou desperceptivas, ou a gente não vai ter plena consciência de tudo que está acontecendo. Algo está acontecendo no seu cérebro que está causando um curto-circuito e por conta disso ele não está com todas as suas capacidades funcionais adequadas. Então, mesmo que você saiba que a sua crise pode começar de um jeito muito específico, a gente não pode, por exemplo, liberar algumas atividades. Exemplo, eu quero dirigir porque eu sei que se eu tomar a minha medicação e se eu sentir que a crise vai acontecer, eu posso encostar o carro e nada vai acontecer. A gente não pode se deduzir a partir disso ou se basear a partir disso. A crise pode acontecer de uma forma muito rápida, você pode não ter o reflexo adequado para, por exemplo, encostar o carro e pode acontecer um evento ou um acidente. Da mesma forma, se a gente quiser fazer alguma atividade que possa ser um risco maior, por exemplo, natação, qualquer atividade na água, coisas em altura. Então a gente tem que deixar isso bem estabelecido. Claro que é um aviso de que algo vai acontecer e você pode se prevenir, por exemplo, estar na rua, procurar uma assistência, falar com alguém. Mas ela não é a regra. Crises podem acontecer e a gente não vai saber. Junto disso, uma outra coisa que eu quero muito reforçar é que a gente tem essa ansiedade, obviamente, de querer saber se a crise pode acontecer ou não, se a gente pode saber como remediar ou evitar, para que a gente não tenha um evento na rua. Mas eu entendo que nem sempre isso é possível e a gente gera aquela ansiedade do que a gente não sabe se vai acontecer. Nesse momento, é muito importante você ter um apoio de uma equipe de uma psicoterapia, para poder trabalhar essas questões, para isso não ser um fator limitante para você ou se tornar, por exemplo, uma fobia. E por fim, pensando também num ponto de vista prático sobre investigação da sua causa da epilepsia e tratamento, quando a gente tem uma epilepsia que tem uma aura, dependendo de como ela for, a gente consegue ter uma localização muito mais precisa da região cerebral onde ela é acometida. E isso, inclusive, pode direcionar o nosso tratamento não só para medicação, mas também, por exemplo, para uma cirurgia. A gente consegue localizar melhor uma região que possa
passar por uma cirurgia e tirar essa região. Eu queria muito poder te dizer que você pode sim prever as suas crises e que isso é um fator normal e que nem precisa de medicação e que você consegue impedi-las de acontecer. Mas isso seria uma falácia e eu poderia lhe trazer um risco em relação a isso. Então, o mais importante é entender que nem sempre é possível a gente prever que uma crise vai acontecer, mas é possível reduzir e muito o risco delas acontecerem. Então, tomando o remédio certo, o tipo certo, a dose certa, com o seu neurologista, fazendo um diário de crise e qualquer coisa, realizando uma investigação se você tiver uma epilepsia refratária para algum outro tipo de tratamento, a gente consegue melhorar a sua qualidade de vida e tentar evitar essa ansiedade de saber ou não se vai ter uma crise. E se você quiser mais conteúdo sobre epilepsia e neurologia, se inscreva aqui no canal.